Vamos à nossa aula 16, perfeito? Vamos estar falando um pouco sobre manipulação arquivos em PHP, correto? Em algumas aplicações que exigem um armazenamento de poucos dados, às vezes não há necessidade de você estar trabalhando com o banco de dados, ok? Isso torna o processo mais lento, deve haver uma conexão com o banco de dados, a realização de uma consulta, ok? Tem outra situação. Se o servidor de dados estiver localizado em outro host, a situação se agrava, pois a rede pode estar congestionada, ok? Então, há alguns motivos que é interessante a gente estar trabalhando com arquivos. Eu vou estar mostrando por quê. Algumas situações que você precisa ler, alterar ou criar arquivo no próprio servidor, como, por exemplo, contadores de acesso, estatística de visitas, né? Ou guardar informações tipo e-mail, igual eu vou estar mostrando aqui. Pode-se estar trabalhando com ponto .txt, ok? Como gravação de arquivos, ok? Ou mesmo como Excel, né? Mas aqui eu vou estar trabalhando com ponto .txt, mais básico. Bom, vamos lá. Geralmente eu começo falando um pouco da teoria, o porquê usar, tá? Uma coisa bem rápida. A gente já parte para o primeiro exemplo. Eu vou estar passando dois exemplos aqui, que são o segundo um pouco mais complexo que o primeiro, mas vamos lá. Aqui eu criei uma variável arquivo, com o nome arquivo.txt, correto? Aqui eu criei outra variável com conteúdo, e aqui teste de gravação. E aqui eu vou estar criei uma variável teste de gravação aqui. Executei dois parâmetros aqui, o /r e o /n, para estar gravando na próxima linha, ok? Aqui eu vou estar executando outra variável, abrir arquivo. E aqui eu vou estar trabalhando com o fopen. Abertura do nosso arquivo. Ok. White. Aqui eu vou estar escrevendo o nosso arquivo. Nessa situação aqui, F-White. Ok. Conteúdo. Aqui eu vou estar escrevendo quando abrir arquivo, que for o nosso arquivo aqui que ele precisa abrir primeiro. Depois eu vou estar adicionando o segundo parâmetro que nós chamamos de conteúdo, ok? Que é o teste de gravação. E aqui o F-close, que precisamos fechar o nosso comando, ok? Então, abrir arquivo. Então aqui eu criei uma variável com o nome arquivo.txt. Criei uma variável de conteúdo. Aqui estou abrindo o arquivo fopen, arquivo. Aqui o parâmetro, ele sempre vai iniciar no começo da frase, da linha. O fwrite, abrir arquivo e conteúdo. O abrir arquivo foi criado acima, no caso, como eu já havia falado, fopen para abrir o conteúdo. E aqui estou fechando, ok? Nós vamos parar de falar e vamos estar executando. Percebe que eu executei aqui, ele não mostrou nenhum erro. E também não nenhuma mensagem de confirmação, porque realmente aqui não colocamos nenhuma mensagem para o usuário final, ok? Então, ele só vai estar executando o nosso exemplo e já vai estar gravando. Então, vou abrir aqui, ele vai estar salvando na mesma pasta, curso em PHP, vou estar executando o arquivo.txt. Está aqui, ó, teste de gravação, tá? Aí você me fala, mas Thiago, mas por que toda vez que eu executo, ele não está adicionando lá de baixo? Porque nós estamos trabalhando com o parâmetro W. Vamos colocar aqui o parâmetro A. Ok? Aqui. E vou executar o teste de gravação novamente, ok? Aqui ele vai pedir para alterar o nosso arquivo. Percebe que ele foi para a linha de baixo. Aqui eu vou executar o teste de gravação. Vamos colocar aqui. Desse sistema. Ok? Então, /R, novamente /N. Vou executar novamente.
E ele vai pedir para alterar o nosso arquivo, modificar, né? Aí, até de gravação de cena. Posso fechar o arquivo, executar de novo, abrir o arquivo .txt. Percebe que ele vai armazenando agora linha a linha, ok? Esse foi o nosso primeiro exemplo. Tá, esse foi o nosso primeiro exemplo, como eu já havia falado. Agora eu vou estar apagando esses arquivos aqui, ok? Vou estar fechando o arquivo .txt. Vou novamente estar trabalhando com o nosso formulário, que foi criado nas aulas passadas. Formulário.php. Aqui eu vou estar trabalhando o que você pode fazer aí no seu site, no seu portal, uma forma de você estar armazenando os e-mails sem estar trabalhando com o banco de dados, ok? Também uma forma. Vamos lá. Aqui eu vou criar uma variável e-mail. Perfeito. Pegando o nosso parâmetro post, e-mail. Vou estar criando uma variável aqui, arquivo novamente. Agora com o nome de e-mail.txt, ok? Como também já foi criado no primeiro exemplo. Aqui vou criar o nosso conteúdo que vai ser gravado. E-mail. Vou colocar 2 pontos, espaço. Vou concatenar os arquivos. Concatenar essa variável e-mail aqui. Espaço. De novamente colocar os parâmetros /r, /r, /n, ok? Aqui eu vou executar um C. Na abertura do arquivo copen. Okay. Eu vou estar pegando o nosso arquivo novamente. Vou estar trabalhando com A, para ele gravar no final do arquivo. Okay. Tá fechando. Então, se o arquivo foi aberto, automaticamente o e-mail vai ser gravado. Okay. E-mail gravado com sucesso. Okay. Aqui eu vou executar o nosso comando fwrite, que vai escrever o nosso arquivo. Então aqui eu vou estar pegando o nosso arquivo de abertura, o fp, nossa variável, e o nosso conteúdo, ok? Eu vou estar escrevendo aquele arquivo que eu abri e o conteúdo, e o fclose novamente, que vai ser o de fechamento de arquivo, ok? Ok. Realmente bem básico. Agora eu vou estar executando o aplicativo, ok? Esperar que não aconteça nenhum erro. Formulário. Primeiro e-mail eu vou estar colocando contato@cidadesites, vou executar. E-mail gravado com sucesso. Aí eu vou executar aqui, vamos executar rodrigo@cidadesites.br. Ok, bom, beleza. Tenho 2 e-mails gravados, então eu vou abrir nosso e-mail txt, no mesmo diretório do curso em PHP. Ok? Na verdade, eu já havia feito outros exemplos, ok? Então, vou apagar aqui. Vai ficar só nossos 2 exemplos criados. E eu vou executar novamente, ok? Então, vou colocar aqui. Cassia@hotmail.com. Ele vai pedir para alterar o arquivo. Tá aí. Contato@cidadesites, rodrigo@cidadesites e cassia@hotmail. E se por algum acaso eu não digitar nada, ele vai, e-mail gravado com sucesso, então ele vai estar gravando em branco, né? Então, poderia adicionar uma outra verificação aqui. Se e-mail tiver em branco, ele não irá gravar, ok? Então essa foi nossa aula 16, falando um pouco sobre arquivos. Mostramos 2 exemplos simples, bem útil. A importância da utilização de arquivos, né? Como eu disse, eu geralmente costumo trabalhar isso com contadores de acesso, estatística de visitas. Aqui mostrei um exemplo bem interessante também de gravação de e-mail. Que há que você, nem todas as situações da criação de um portal, de um site, você precisa realmente do banco de dados, ok?